Voltamos agora, estágio operatório concreto. Vejam lá. Então agora, gente, a criança passa a ser capaz de estabelecer relações entre as transformações dos estados e das coisas, ok? De modo que as ações podem ser executadas mentalmente em um determinado momento, independentemente da manipulação dos objetos. A criança, aliás, esse estágio operatório concreto, né, de mais ou menos 7 a 11 anos, a criança ela apresenta novas formas de organização da sua vida psíquica, da sua vida cognitiva, afetiva, novas formas de organização das relações interindividuais, tá? Então, é um estágio com muitas mudanças aí na forma como a criança pensa, se relaciona. E tem a ver com isso aqui, com essa capacidade de estabelecer relações entre as transformações dos estados e das coisas. 2. As explicações mútuas entre as crianças se desenvolvem no plano do pensamento e não somente no da ação material. A linguagem egocêntrica desaparece quase totalmente e os propósitos espontâneos da criança testemunham pela própria estrutura gramatical a necessidade de conexão entre as ideias e de justificação lógica. Bem, basicamente, são alguns pontos aqui, né? Então, o que está acontecendo? A criança apresenta, gente, agora, um aumento da capacidade de concentração. Isso aqui é muito relevante. Aumento da capacidade de concentração. E um aumento também da capacidade para trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo. Tanto que a criança vai se interessar muito por jogos de regras. Ela já tem um interesse maior. Cooperação. Argumentação. Então, nas suas trocas, a criança já argumenta. Então, o processo de socialização, né, já está também passando por uma mudança, uma transformação qualitativa. Então, a criança argumenta, discute e se preocupa em compreender o ponto de vista do outro. Ok? Então, trabalhar em grupo envolve tudo isso. Envolve jogos de regras, cooperação, capacidade de discutir, de argumentar e se preocupar com o ponto de vista do outro, tentar compreender o ponto de vista do outro, o que não acontece na fase egocêntrica, né? Na fase egocêntrica isso não acontece. Outro ponto, gente, importante é que a criança agora ela também apresenta isso aqui, ó, uma atitude crítica. Tá? O que é atitude crítica? Está relacionada a isso aqui, ó. Justificação lógica. A criança tem necessidade agora, ela tem uma necessidade de explicar logicamente aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa. Tá? Então, a atitude crítica é isso, é a necessidade que a criança tem, necessidade de explicar logicamente com argumentações, né? Suas ideias ou pensamentos, né? Ideias e ações. Beleza? Maravilha. Suas ideias e ações. O que mais, gente? Vejamos. Ponto 3. A criança desenvolve o pensamento lógico sobre as coisas concretas, da mesma forma que desenvolve a compreensão das relações entre as coisas.
e a capacidade para classificar objetos, superando o egocentrismo da linguagem. Tá? Superando o egocentrismo da linguagem. Então, tem a ver com isso que a gente acabou de falar, né? Então, ela está aqui desenvolvendo o pensamento lógico. Por exemplo, a criança está lá viajando, a criança egocêntrica do período anterior. Ela vê a lua seguindo. Então, ela fala, a lua está nos seguindo. Ela não tem necessidade alguma de explicar aquilo logicamente. Aquilo faz parte da fantasia dela. A lua está seguindo e ela... porque quer, sei lá, porque a lua é minha amiga. Então, a criança conta uma história, ela inventa uma situação para aquilo. E ela defende o ponto de vista dela. Se a mãe falar, não, ela está seguindo por isso e por aquilo, ela não vai aceitar. Ela aceita só o ponto de vista dela. Agora não, a lua está nos seguindo. Bom, é uma sensação que nós temos mesmo, não é uma forma que nós temos de perceber o fenômeno e tal, e a gente tem essa sensação. Mas essa criança agora, ela já precisa de um argumento lógico para isso. Tá? Ela já tem essa necessidade. Outra coisa importante, o ponto 4. As crianças elaboram as noções de causalidade e de conservação como esquemas gerais de pensamento, e não mais simplesmente como esquemas de ação ou intuição, tá? Então, o que as crianças estão apresentando agora são noções de permanência mesmo, de substância, de peso, de volume, noções de tempo. Tá? Então, nós temos uma ampliação das noções das crianças. Noções como, por exemplo, de permanência e de tempo, e de espaço, e de volume, de quantidade, etc. Tá? Então, a criança já começa a ter uma percepção maior. Por exemplo, quanto tempo dura uma viagem? Já consegue estabelecer relações bem mais adequadas e corretas sobre um tempo de viagem, sobre o tamanho de um espaço, comparar espaços diferentes, noções de volume, o que é mais pesado, ou se aquilo tem o mesmo peso, embora o volume seja diferente, enfim, depende, leva muito em consideração de que material nós estamos falando. Então a criança já desenvolve aí essas noções que são muito importantes do ponto de vista cognitivo, tá? E é muito interessante porque uma vez que a criança desenvolve essas noções, ela não vai ser refém agora apenas da percepção. Porque a criança pré-operatória, ela vai muito pela percepção. É que nem aquela pesquisa, aquele experimento que o Piaget faz com relação às quantidades, né? Então ela tem lá os frascos com líquido. E a criança, por exemplo, tem um líquido alto e fino e um mais baixinho, né, e mais largo. Tem 2 litros d'água nos dois. Onde tem mais líquido a criança? No alto. Então ela vai pela percepção. Ela leva em consideração a altura como base do pensamento dela. Então, naquele que é mais alto tem mais líquido. Na verdade, tem 2 litros nos dois. Né? Então, essa é a criança pré-operatória. A criança operatória concreta agora muda, porque ela já tem noções. Então, uma coisa que a gente pode colocar é a realidade dessa criança operatória concreta, a realidade deixa de ser pensada com base na percepção, ok? Ela passa a ser, então, Vinícius, não é mais pela percepção, agora será pensada com base na razão, tá? Então, não é mais na percepção, agora é na razão, tanto que a criança tem a necessidade de buscar mais dados para responder alguma coisa. Não é aquela resposta de bate-pronta, né, com base somente na percepção. Ela tem necessidade de buscar dados. Quer ver outro ponto aqui, ó, ponto 5, importante. A criança nesse estágio se dá conta, agora no pensamento, daquilo que já dominava no nível da ação. Entenderam? Então a criança já tinha um domínio no nível da ação sobre muitas coisas, só que agora ela dá conta disso no pensamento. Muda muito a capacidade agora
de pensamento. Por isso que eu falei, a criança ela tem agora uma condição diferente no que diz respeito à organização da sua vida psíquica, cognitiva, afetiva e das relações interindividuais, né? Bom, então nesse ponto 5 aqui. Agora, trata-se de quer ver, ó, essas ações já interiorizadas são realizadas no plano mental, tá? Então as ações, aquilo que a criança fazia apenas no nível da ação, ela faz também no plano mental e denominam-se agora operações mentais. Então a criança realiza operações mentais, ok? Um exemplo, uma coisa assim, um exemplo, né? Um cálculo mental. A criança que de repente sempre utilizou o dedinho para contar e tal, ela consegue fazer o cálculo mental, né? Ela consegue operar mentalmente e tal. E existem muitos outros exemplos. Agora, qual é a fase de desenvolvimento? Trata-se do estágio operatório concreto, tá? Trata-se de uma fase operatória, estágio operatório concreto. Então, pessoal, vamos colocar aqui como observação o seguinte. As operações que a criança realiza, ainda se apoiam sobre objetos ou situações que existem concretamente na realidade. Ela retoma, né? Ela representa, ela opera mentalmente, mas são coisas que existem concretamente na realidade. Aqui já muda. No operatório formal, a gente vai ver depois que o sujeito desenvolve, né, um nível de abstração maior. Tá? Então, essas operações ainda se apoiam sobre objetos ou situações que existem concretamente na realidade. E o que são as operações mentais diante disso? Porque a gente também tem que levar em consideração que elas representam um grande ganho para a criança, né? Um desenvolvimento enorme para a criança. Então, o que são essas operações mentais? É como se a gente dissesse, é uma nova qualidade do pensamento, tá? Então, nós temos aqui uma nova qualidade do pensamento. E tem tudo a ver com as noções que a criança desenvolve, ok? Então, por exemplo, uma coisa que acontece aqui com essas operações mentais é a capacidade de seriação qualitativa. Tá? Então, como exemplo, capacidade de seriações qualitativas. Você vai estudar, de repente, um livro aí de ensino de matemática, vai fazer um concurso de professor de escola municipal de ensino fundamental, por exemplo, primeiro, quinto ano, cai muito, né? Cai muito, por exemplo, conteúdos do ensino da matemática, alfabetização em matemática, e aí isso aparece muito. Esse trabalho percebendo o desenvolvimento da capacidade de seriação qualitativa, da capacidade de seriações qualitativas. E aí, como exemplo, gente, nós temos dois aqui, né? Os dois principais aqui, que é a reversibilidade operatória, Então, lá na tua prova, falou da reversibilidade, a conquista da reversibilidade operatória, desse pensamento reversível aqui, acontece no período, no estágio operatório concreto, ok? A criança agora ela tem capacidade de supor a operação inversa. Capacidade de supor a
operação inversa. Isso serve para muitas coisas, tá, gente? Serve para muitas coisas. Por exemplo, cadê minha caneta? Aqui, ó. Então, se eu falar, por exemplo, ó, onde tem mais bolinhas? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu faço desse jeito para a criança. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De repente, eu só reorganizo, a criança pode achar que aqui tem mais. Né? Mais comprido, que tem menos. Agora, a criança ela tem condições de manter isso. Ela conta e ela sabe, está numa disposição diferente, mas é a mesma quantidade. Não é? Aquela questão do líquido é a mesma coisa. Então, tem 2 litros aqui. Se eu despejar esses 2 litros aqui, tem a mesma quantidade, né? E vice-versa. Então, a criança vai conseguir trabalhar bem com essas noções. Isso na matemática é bem importante para a criança, né? O desenvolvimento dessas noções, com quantidade, de volume, de espaço, etc. Então, tem aí a reversibilidade operatória, que a criança consegue, então, supor a operação inversa, e a noção de classificação seriação, né? Tem as noções iniciais. De classificação e seriação, tá? E aqui vem o... Deixa eu ver se eu até coloquei aqui nos slides. Coloquei, ó, o exemplo da matemática, ó. O indivíduo, neste período, compreende os números operatórios, não se tratando de apenas contá-los verbalmente, mas também de conservar os conjuntos numéricos. Não leva em consideração os arranjos espaciais. Então, voltando para esse exemplo nosso aqui, essa criança, a criança que fala que aqui tem mais bolinhas do que aqui, é a criança pré-operatória. Se eu fizesse assim também, ó, 9, espaçado, né? A criança pré-operatória ela vai falar, não, aqui tem mais do que aqui, porque está mais espaçado, enfim. Essa criança agora, no período concreto, operatório concreto, ela consegue contar e manter, né? Ela consegue trabalhar com os grupos. Então, eu consigo, por exemplo, ela consegue agrupar quantidades em grupos diversos, ela consegue trabalhar melhor com as quantidades. Então, são outras noções, novas noções que ajudam a criança a desenvolver novas capacidades, tá bom? Então, isso que nós falamos, tudo relacionado a estágio operatório concreto. Estágio operatório concreto. Por fim, o estágio operatório formal, que eu vou trabalhar na sequência e não agora.